Hoje é dia 2 de janeiro de 2000. Mateus capítulo 2, verso 15. Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos crer, porque a fé está acima da esperança. Sabemos que todas as coisas são possíveis para a verdadeira fé. Derrame sobre nós esta fé perfeita, porque esta nos encaminhará para a fé de arrebatamento. Precisamos dela. Derrame sobre nós humildade. Faça-nos aprender com o Senhor. Tu mesmo disseste: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Queremos aprender contigo, desaprender tudo que nós aprendemos com o homem e aprendermos com Deus, com a palavra. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. All things are possible. Only believe. Mateus 2, verso 14 e 15. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Amém. Pode assentar, irmãos. Nós vamos tomar aqui uma meditação de família que é muito importante. Dentro desta primeira meia hora eu quero falar sobre a família. Está na mensagem Unidade, parágrafo 15. Esta escritura de Mateus 2,15 é uma escritura que cumpre dois tempos. Oséias 11, verso 1 também diz: do Egito chamei o meu filho, tratando de Israel, que era o filho que foi chamado do Egito. E também é uma escritura que cumpre quando Cristo veio, que foi chamado do Egito. Foram para lá por causa da perseguição, depois foi chamado do Egito.
é a maneira de Deus trabalhar. Qualquer homem e sua família, uma família correta, boa, nobre e obediente, é assim uma com a outra. Qualquer família. Quando não há unidade entre nós, não há unidade com Deus. Uma família desunida está apontando para uma igreja desunida. Quando as famílias não podem ter verdadeira comunhão, elas estão aparentemente unidas na igreja. Está todo mundo na igreja, mas diante de Deus elas estão desunidas, estão separadas uma da outra. E se há algo na família que os separa, então não é correto. Talvez uma palavrinha dentro da família, um mal entendido, uma pessoa opiniosa, acaba trazendo uma separação da família, o que não deveria existir. Isso é errado. Mas como consertar? Voltar lá no princípio outra vez. Para consertar, você tem que voltar a ter companheirismo, vencer aquela frieza, aquela indiferença que está dentro da família, vencer aquela indiferença e ter companheirismo. Porque a família está rompida em algum lugar. Há por uma palavra, por uma ação. A igreja está rompida. Ações, palavras, irmãos rompidos um com o outro, sua unidade. E isso não pode formar família. A família tem que estar unida, ela tem que ser uma família unida. Todos eles deveriam ser um. Pai com a mãe, mãe com o pai, filhos com os pais, pais com os filhos, todos em acordo. Bom, isso formando uma família. Agora depois está o problema do desacordo, do desajuste de uma família com outras famílias. E o que causa isso, tem alguma coisa lá no meio. Porque dentro da família, quando rompe aquela unidade do pai com os filhos, do marido com a esposa, ou vice-versa, existe algo, apareceu alguma coisa no meio da família, que rompeu. Você vê que a família de Adão, ali no princípio, antes que viesse a ser uma família completa, porque era apenas um homem e uma mulher, faltavam os filhos para completar a família, mas antes de completar a família, o diabo enganou a mulher, como o diabo enganou a igreja, e gerou através da mulher um filho, Caim, que tinha as características animalescas, sua maneira de tratar, tudo era animalesca, a natureza de Caim. E antes de Deus trazer um filho, o diabo sempre vem e oferece alguma coisa na frente, e a pessoa aceita. A Eva aceitou, trouxe um Caim. A Sara aceitou, trouxe um Ismael. A igreja aceitou, trouxe um anticristo. E aquilo que você aceita em lugar da conclusão da família, da formação da família de Deus, vai formar um perseguidor aí dentro do lar, dentro da família. Você traz uma coisa que rompe o contato, rompe a comunhão de um para com o outro. E isto é Satanás trabalhando. Satanás trabalhando. Então a gente tem que ver onde foi que rompeu esse contato. Vamos lá, vamos consertar essa corrente novamente. Vamos ter uma família unida.
Vamos trazer amor para com pais e filhos? Vamos trazer um melhor contato entre marido e esposa? Vamos trazer uma melhor comunhão entre igreja e pastor e Deus? Tem que haver uma comunhão. E comunhão, você sabe que o profeta diz, é comungar, é falar. Não é apenas estar reunido, não. Não é apenas ouvir, não. É falar. Você tem que comungar, ter comunhão um com o outro, falar. Quando não consegue falar assim, olhando um no olho do outro, olha bem um no olho do outro assim, e falar, sossegar, lá dentro tem alguma coisinha, não tem comunhão. A unidade daqueles dois irmãos, daquelas duas famílias, daquela igreja e Deus, está rompida exatamente ali. Não precisa de grandes coisas para romper nossa comunhão, um com o outro, com a família e com Deus. Não precisa grandes coisas. Pequenas coisas, pequenos acontecimentos, rompe aquela comunhão. E a família fica destroçada. Uma família que não tem comunhão, um não conversa com o outro na hora dos seus problemas, um não fala com o outro, não expõe suas próprias fraquezas, seus próprios sentimentos, suas próprias faltas, suas próprias necessidades, não expõe um para o outro, então aquela família vai acabar rompendo. Porque quando os filhos não expõem a dificuldade para os pais, ele vai expor lá fora. Quando a moça está cansada da família, ela expõe lá fora aquele sofrimento. Está aparecendo lá fora. O rapaz, ele expõe lá fora também o que ele está passando dentro do lar. Enquanto aquilo ali se pudesse parar, conversar, mas tem gente que não aceita. Tem gente que não aceita. Tem pais que não tem jeito de diálogo com filhos. Tem mãe que não tem diálogo com filhas. Sabe qual o nosso problema? O nosso problema é assim, nós temos uma lei no nosso lar e nós então ordenamos. Tem que ser assim. Aí todo mundo fica ali, mas debaixo de lei. E Deus mesmo viu que não era bom que o povo ficasse debaixo da lei, ele trouxe a graça. A maneira de você optar. Para você optar. Porque a lei te condenava, a lei não te salvava, a lei te condenava. A graça veio, te deu liberdade e te salva ainda. Te deu liberdade, não para o pecado, mas te deu liberdade. Não te fez aquela pessoa presa, mas livre. Como Deus o fez lá no princípio. De livre-arbítrio, você escolhe. Nós podemos não deixar os filhos fazer sua escolha agora. No tempo da escolha, quando eles pegarem uma idade, eles vão fazer a escolha, e vão fazer uma escolha na base da raiva, do ódio. Vão fazer uma escolha porque os pais não deram oportunidade para eles fazerem uma escolha. Tem que dar, orientá-los, e não aprisioná-los, não sermos lei, mas sermos graça. O que Deus precisa em casa é de um pai graça, de uma mãe graça. O que Deus precisa na igreja é de pastor graça, obreiro graça, cantores, músicos graça. Deus quer uma comunhão, não lei. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Não, Deus simplesmente disse: no dia que dele comer, certamente morrerás. Aquilo ali foi Deus já orientando seus filhos e deixando eles fazer sua escolha. Agora, a família não pode ser desunida, irmãos. A igreja, um membro tem dificuldade, ele não tem que falar com outro membro, ele tem que ir no pastor. O erro deles é pedir opinião para terceiros. E eles erram, eles não têm coragem de chegar no pastor para expor sua dificuldade, sua luta. Parece que o pastor é diferente deles, que o pastor está sendo um anjo celestial, e não existe nada disso. Tudo é carnal, tudo é terreal, tudo está sendo, trabalhando aqui com
luta com pecado e com dificuldade. Nós todos estamos na mesma dimensão. Agora, o que está precisando é de alguém que saiba o seu lugar. Saiba o seu lugar. O marido que tem as suas tentações, as suas lutas, ele não tem outra coisa para a esposa senão chamar a sua esposa e dizer: oh, querida, aqui está assim, assim, assim. Nós precisamos dar certo. É você que precisa dar certo comigo. A mulher que tem suas dificuldades, suas lutas, ela tem que chamar o marido. Ela não tem que ir na vizinha, ela não tem que falar com outra mulher, ela tem que falar com o marido dela. Está acontecendo assim, assim, eu estou com certas dificuldades. Então isso corta Satanás. Mas quando você leva isso para outra pessoa, aquilo fermenta, aquilo piora. Então o que você tem que fazer é saber resolver o problema dentro de família, dentro da igreja. Se um membro tem dificuldade, vem ao pastor. Ele tem que vir ao pastor, ele tem que saber que a posição dele é esta. Ele tem que vir ao pastor. O profeta diz aqui, unidade 16, este é o propósito de Deus. E seu propósito como Pai Supremo era para estar com a sua família. Família terrena, Adão e Eva. Por isso aprendemos, ele era o grande, eterno Elohim, existente de si mesmo, mas ele não quis ficar só. Ele quis existir com sua família. E com a existência com a sua família, aí ele veio a ser Jeová, YHWH, que ele veio ser. O profeta diz, eles nunca souberam o que isso significa. Os tradutores da Bíblia, então, apenas eles disseram que é Jeová. Mas no primeiro selo 128, né, ele diz, não é correto. Mas o YHWH está dizendo que é Deus com sua família. Se é Jeová na nossa tradução, é Deus com a sua família. Porque ele não quis ficar só. Ele quis unir com a família. Ele viu que não era bom Adão ficar só porque ele viveu só. E não é bom o homem ficar só. Agora, Deus não tem necessidade sexualmente. Entende? Mas ele viu isso porque ele criou um homem à imagem dele primeiro, que era espírito. Depois ele viu que esse homem, tendo um corpo de carne, ele não podia ficar só. Como espírito, sim, mas ele não podia ficar só. Depois que criou um corpo de carne, extraiu aquele corpo de carne de dentro do próprio Adão, porque a Eva é o subproduto, porque foi tirada de um produto. E ali houve o início de uma família. E é isso que Deus quer fazer entre nós e Ele. Ele quer ter família. Deus não quis ficar só, Ele quis uma família. Por isso Ele mesmo veio em carne, para que pudesse formar esta família de filhos espirituais, filhos que vêm de vários lares, de várias nações, mas que têm a mesma natureza do Pai Celestial. Não importa se é branco, se é negro, se é japonês, não importa não. O que importa é que tem lá dentro o Espírito do Pai Celestial. Aleluia. Então a única maneira pela qual poderiam estar com família ou com Deus era porque a natureza de Deus estava neles. Então aquilo os fez com a natureza de Deus neles. Então, com cada um e Deus, todos eles se tornam um. Não é este um bonito quadro? Deus em sua família, Pai sobre tudo, supremo. Se tomar as coisas aqui do natural, você deveria ver por que foi que Deus colocou o homem como cabeça do lar. Porque Deus é o cabeça da igreja. Então Ele colocou o homem como cabeça do lar. E assim como Deus trata a igreja, o cabeça do lar deve tratar a esposa. Deus não surra a igreja, Deus a ama. Deus não condena a igreja, Deus a salva. O marido não bate na esposa, ele a ama. Ele não condena a esposa, ele salva.
Mas como? Salva dos perigos, salva das lutas, salva das tentações. É o salvador do lar. Porque o Salvador está em você. Você não consegue ajudar uma pessoa a se salvar de uma coisa errada se o Salvador não estiver em você. Aleluia. Deus em sua família, Pai sobre tudo, supremo. Quando a esposa desrespeita o marido, Deus tem isso com a igreja. É que a igreja desrespeitou a Deus e colocou um papa na cabeça ao invés do Espírito Santo. E ela passou a governar, a mandar, ela muda as coisas. Porque ela tornou-se cabeça. Ao invés de ser corpo, ela tornou-se cabeça. Porque saiu do espiritual e montou um cabeça para ela, humano. Deus não quer isto. Deus, sendo um pai da sua família, Ele é supremo. Nenhuma morte, nenhuma tristeza. Se não houvesse uma desobediência, não haveria morte, não haveria tristeza, não haveria nenhuma dor. Nunca estar enfermo, nunca ter uma dor do coração. Simplesmente um com Deus. Que quadro, que família. Que família. Porque a própria natureza de Deus estava nestas pessoas. E portanto, o que elas fizeram? Elas seguiram no caminho de Deus e Deus com elas se tornou um. Você sabe o que é aquele bom companheirismo que você tem como pai e filho, marido e esposa? Bom companheirismo que você tem, porque está dentro da família de Deus. Você tem um bom companheirismo nessa família, pai, filho, esposa, esposo. Estamos num só corpo. Precisamos entender isto. Um só corpo. E não conseguiremos vencer de maneira alguma, a menos que nos unamos. Para você vencer a tentação da rua, homem, você tem que unir com a sua mulher. Para você vencer a tentação do trabalho, a tentação da mulher estranha, você tem que estar em unidade com a sua mulher. Senão você não vence. Senão, agora, lá no mundo há uma unidade. A mulher estranha procurando uma unidade. O marido não tem unidade com a esposa. O que vai dar? Daqui a pouco você vai ver queda na família, desastre na família, uma desgraça na família. Por quê? Porque houve uma desunião, uma falta de compreensão, uma falta de palestra, de diálogo, de expor suas lutas. Agora eu vou falar de um lado aqui, tem mulheres que não querem nem saber se marido tem luta, se o homem tem mais luta que a mulher nesta parte. Ele não quer saber. Elas não querem saber. Elas simplesmente já, como a Igreja Católica colocou a lei dela dentro do lar. E o marido tem que ser governado pela lei dela. E acabou. E ali é onde traz desunião e daqui a pouco uma desgraça para a família. Depois vai haver choro e não vai adiantar mais. É tarde demais. A coisa tem que vir antes. Antes tem que procurar um conversar com o outro, expor suas lutas, porque não tem ninguém melhor do que marido e mulher para entrar em contato e expor o que eu sinto. E, em outras palavras, você cumpra o seu papel, senão você me destrói. Tem que ser claro para o outro. Cumpra o seu papel, senão você me destrói. É formando família. Nós estamos conversando com família. E eu creio que é uma boa coisa. Agora, Jesus orou em São João capítulo 17, versículo 11. Para vocês que anotam estes temas de escola dominical, eu tenho muitos deles nesta manhã. São João 17, verso 11.
Jesus orou para que a igreja e ele fosse um corpo, um como ele e o Pai são um. Para que a igreja e Cristo fosse um, assim como ele e o Pai é um. E é tão fácil. Ele diz: eu neles e tu em mim. Que a igreja, como nós, membros do corpo de Cristo, fôssemos um. E quando é um não aceita falar mal do outro. Um ajuda o outro. Ver a fraqueza. Ou se um braço está doente, o outro não belisca nele, o outro braço não dá murro nele. O outro braço procura ajudá-lo. Quando ele está doente, ele não pode levantar sozinho, o outro ajuda. E tem que ser assim, porque é um corpo, a igreja é um corpo, é o corpo de Cristo aqui na terra. E nós somos membros em particular, cada um desse corpo. Então nós devemos sentir a dor, o sofrimento de cada membro. Agora, se não é exposto isso, gente, tem que expor. Vocês têm que saber que você tem uma natureza, tem que se expor a essa natureza. Eu estou passando por isso, irmão, ore por mim. A igreja é assim, a família é assim. Chama, conversa claramente um com o outro, em todos os sentidos, que se precisa. Depende. Tenho dito, casamento não é só sexo. Casamento, ainda que quando estão jovenzinhos, o único pensamento é isto. Mas o pior de tudo é depois que pega seus 40, principalmente a parte feminina, já começa a desprezar mais isso daí. Outras extravasam e passa para o outro lado, que também está errado. Qual o motivo? Eles não param para poder conversar e ver em todos os sentidos. O casamento depende de um aconchego, depende de um carinho, e depende mesmo. Se não tiver, você pode saber que ele vai assim, vai distanciando. É assim como o crente, se você não tem carinho com Deus, quando a gente vem num culto adorar a Deus, ele está beijando Deus, está abraçando Deus. Você tem que sentir isso daí. É comunhão com Ele, estou tendo comunhão com Ele. Eu venho aqui, vocês vêm aqui e dizem: Senhor, a gente falha, Deus está... Mas eu estou aqui para te perdoar. Estou aqui para isso. Para quem reconhece, eu te dou perdão. Você reconhece, eu estou aqui para te perdoar. Isso é Deus e igreja, isso é eu e você. Precisamos sentir isso, ter a mão estendida um para o outro. E dentro de casa precisa disso daí, gente. Os lares precisam. Satanás está destruindo a coluna vertebral, diz o profeta. A coluna vertebral da nação é a família. E se destrói a coluna vertebral, você não anda mais. Estragou sua coluna vertebral, acabou. É cadeira de roda. Tem lares que estão de cadeira de roda, estão de maca. Igrejas estão andando de maca. São de macas porque não tem mais coluna vertebral. Deus deseja que nós entendamos isto e que os lares das famílias verdadeiramente cristãs, elas precisam manter de pé com a coluna vertebral. A coluna vertebral faz todo o governo do seu corpo, ela que ajuda aquilo ali. Estragou, você perde muitas vezes a maneira de mover, com as mãos, com os pés, a perna não movimenta, está tudo naquela coluna vertebral. Isso é o principal do seu corpo. Por que não se percebe isto? A nação está sendo destruída quando destrói o lar. Quando dá casamento e divórcio, está destruindo a nação. Mas não percebe isto. Está destruindo a nação, está fazendo uma nação errada. Mas se as pessoas pudessem amar um ao outro, e os lares, quando tivessem dificuldade, marido e mulher, quando tivessem dificuldade, se pudessem um encontrar com o outro e amar um ao outro, contar suas necessidades, suas tentações, momentos de sofrimento, de tentação, de desespero, um para o outro, não tem que contar para mais ninguém. É vocês dentro de casa, é marido e mulher que conta suas lutas. Tem hora que as pessoas têm que deixar de extravasar porque não aguenta mais. Aí vai no rádio e conta o que está passando. Conta por carta.
Mas se vocês conseguirem contornar a situação, é que dentro de casa se torna tão rude o marido e a mulher, tão incomunicáveis, que não vão bem, quando deveria comunicar e dizer de suas lutas, para poder manter esse lar de pé. Então Deus está unindo sua igreja assim com Ele. Ele e nós, que todos seríamos um. Que união, que unidade aquilo seria, ver Deus em sua igreja, até que cada membro esteja perfeitamente em harmonia com cada um e Deus. Porque não tem jeito de você estar em harmonia com Deus sem estar em harmonia com cada um. As pessoas dizem, não, eu estou bem com Deus, mas com a irmã fulana, eu não quero nem ver. Estou bem com Deus, mas com o irmão fulano, eu não quero saber dele não. Que bem com Deus, você está enganado. O diabo te enganou, rompeu a comunhão. Você diz que está bem. Quem está bem com Deus, primeiro tem que estar bem com cada um. Um homem que não está bem com o outro, um irmão que não está bem com o outro, não está bem com Deus. Uma mulher que não está bem uma com a outra, não está bem com Deus. Aonde você tiver um elo que você não está sentindo bem com aquele elo, você não está sentindo bem com Deus. Por quê? Porque aquela pessoa não forma corrente com você. E você espiritualmente precisa formar esta corrente. Nós temos nossas diferenças. Todos nós fomos feitos diferentes. Deus nos fez diferente. Se você olhar, cada um tem a boca de um jeito, nariz de um jeito. Talvez você está escandalizado com o seu nariz. O outro diz, mas que narizinho bonitinho. Talvez você não gosta da sua boca. Outros dizem, que boquinha. Do outro lado, ó que bocona, né? Que tamanho de boca. Mas é assim, você pode não estar satisfeito. Outros estão vendo aquilo e gostando. Fomos feitos diferente. Olha um para o outro para você ver. Nem as impressões digitais, o profeta diz, no mundo não existe igual, uma igual. Cada um que você coloca ali, acabou. É diferente, Deus fez assim. O homem não consegue fazer. Como? Do olho? Não tem igual. Dá para ver. Você nota, é o trabalho de Deus. Isso é trazendo uma unidade no corpo. Trazendo unidade nesse corpo. A igreja precisa perceber isso. Gente, o membro que não está bem um com o outro, não está bem com Deus. O dia que você estiver com cara feia, um irmão com o outro, não pode comer um com o outro, não pode tomar uma guaranazinha, um suquinho, um com o outro, vocês podem dizer assim, não estamos bem com Deus. Mas eu vou tomar a ceia assim mesmo. Você é couro grosso mesmo. Escuta, mas nunca conserta. Nunca conserta. Eu não quero ser rude, mas tem hora que Deus me perdoe, né? Mas a vida é essa daí. É porque nós colocamos o eu junto. E tem que tirar o eu, para que Deus possa trabalhar. Porque o eu deseja, o eu põe leis, tem que andar do jeito que eu quero, tem que falar do jeito que eu quero, tem que agir do jeito que eu quero. O eu põe leis, determina. Mas Deus quer que tire o eu e deixa só Ele. Ele quer que tira todo o eu que você tem e deixa o meu eu aí. O de Deus agir. Como disse o pastor Joel, tirou todos os eus lá da terra de Canaã, jebuseus, perizeus e fariseus e eus, né? E tirou todos os eus e diz, agora eu ponho meu eu aí, meus judeus. Né? Ele tirou todos os eus e colocou um, mas sai tudo isso daí, para eu colocar o meu eu aí. Deus tem que fazer isso conosco. Ele quer fazer isso, Ele quer tirar todo o nosso eu, para que Ele possa colocar o dele, porque o dele é com graça, determina com graça. O nosso não, nosso tem, se não fazer do jeito que nós queremos, nós separamos, nossas famílias não dão certo, nós ficamos de cara feia um com o outro, porque tem que fazer o que nós queremos. Agora, esquece disso daí do que nós queremos e vê o que Deus quer nossa união. Então não importa o que eu queira, nem o que você quer. Não importa, o que importa é estarmos unidos. Vamos comer juntos? Tudo bem,
vamos estar juntos, vamos orar juntos. Não apenas formar um grupo, gente. Na igreja você forma um grupo assim, você diz, está tudo bem, está 100%, está maravilha isso daqui. Mas se você pegar membro por membro e começar a examinar como está a sua vida com seus parentes, como está a sua vida com seus vizinhos, qual é a sua comunhão, que tipo de comunhão você tem lá fora, como você está vivendo com essas pessoas, a sua forma de convívio com a sua família, o seu contato familiar, como que você está, você vai ver que está desunido, e não tem união com Deus. Quem não tem união aqui um com o outro, não tem união com Deus. Você tem que saber, Jesus comeu com pecadores. Você não tem que olhar para pecadores e fazer careta, não, porque você também é outro pecador. Chega de ser fariseu. O fariseu olhou e disse, como que esse homem fica comendo com pecadores? É aí que Jesus foi mesmo, é aí que ele foi comer com pecadores. O Simão, lá na casa dele, convidou Jesus para ir, mas nunca deu água para Jesus lavar os pés, nunca deu o ósculo santo, o beijo em Jesus. Ele não teve coragem de fazer isso. Aí Deus arrumou uma prostituta e mandou dentro da casa de Simão, que Simão nunca ia aceitar uma prostituta, porque ele era um fariseu daquele ferrenho. Coisa errada não entra na minha casa. Aí Deus, não entra? Então manda uma prostituta aí, você vai ver. Sem convite. Chegou na porta, que convite de entrada? Não tem nada, já foi chegando e entrando. E mesa e cadeira para sentar, não precisou preocupar, ela já foi direto. Deus encaminhou ela direitinho e direitinho. Ela caiu lá nos pés de Jesus, que está sozinho também. E chorou, e lagrimou, e lavou os pés dele com as lágrimas, enxugou com cabelo. Ela não era uma saracura, né? Enxugou os pés dele com cabelo. Era uma prostituta, na verdade, mas ela tinha toalha, o cabelo servia de toalha para enxugar os pés de Cristo. O que nós temos para aproximar de Cristo? Não para beijar sua face, mas para estar ao pé da cruz, sentir o que o lar precisa. Mas muitas vezes família escuta conselho, mulher continua, sai da igreja, continua do mesmo jeito. É uma lástima. Homem sai da igreja, continua do mesmo jeito. É uma lástima. Conselho tem, não tem coragem de colocar em prática. São filósofos, cheio de palavras bonitas. Isso é filosofia. Você tem que ter vida prática. Nada de filosofia. Você chega perto da esposa ou do marido, eu te amo, você é tão linda, os seus seios são bonitos como aquela montanha. Fazer como fez Salomão em Cantares, dizendo dela, suas pernas. Salomão falou nisso em Cantares, mas a maioria é filosofia, não é na prática. Não vive para dizer que aquilo é bonito, que aquilo é lindo, que aquilo lhe pertence. Não vive para aquilo. Então não adianta. Jesus nunca foi um filósofo. Ele viveu. Ele não contou historinha, ele viveu. Nós não podemos ser aí maridos filósofos. Tem que se viver como marido. É contar belas histórias, é escrever belas cartas. Isso tudo é filosofia. Quero ver isso na prática. Na hora da luta, na hora da dor, esse marido, essa mulher, como que está vivendo? É ali mesmo que queremos ver a prática, não filosofia. O povo está cheio, as mulheres e maridos estão cheios de conversa. Eu te amo, você é linda. Ela diz, você é o meu pão. Depois embolora tão cedo esse pão, que já deixa de lado, não quer alimentar dele mais. Família, que coisa, meu Deus. Eu não vou passar para outra coisa, vou ter que ficar só aqui hoje. Não consigo, não vou conseguir. E são os únicos terrenos. Esta é a igreja para a qual Jesus está vindo. Quando você vive um para o outro e para Deus. Quando você tem harmonia com cada um e com Deus. Esta é a igreja para a qual Jesus está vindo. E aí, é aí quando sua oração será respondida. Sua oração, a oração de Cristo, será respondida, que seremos um.
Como? O esposo na esposa, a esposa nele, os filhos nos pais, dentro, em ações, vida vivida naquele lar, harmonia. Não importa o que os outros falam de você e da sua casa, não. O que importa é você e seus filhos. É você, sua esposa e seus filhos. Não importa o que os outros pensam, é o que você sente dentro da sua família. Não importa como está você e sua esposa, seu marido. Não tem que falar para os outros, mas tem um marido, tem uma esposa, que aquilo dá certo, é os dois. Nunca, tem muita fraqueza, que é um problema. Nunca expresse sua fraqueza para outra pessoa. Nunca expresse. Fale com Deus. Eu sei que você pode ter aquela pessoa confidente, você pode confiar nela, contar alguma coisa, mas ela pode ser um tropeço para você. Tem coisas íntimas de marido e mulher que só fica no quarto, que não sai para ouvido de ninguém, só fica no quarto. É marido e mulher, ninguém mais tem que saber. E tem um monte de mulher que fica, e eu sei como é que é, e a sua, como é que é. Ah, vá dormir, rapaz. Como que é em casa, como é que é assim, não tem nada de querer saber, isso é segredo de marido e mulher. Você não pode extrapolar aquilo ali. É só para eles. E são os únicos terrenos de companheirismo que Deus alguma vez colocou para si mesmo e sua igreja. É a unidade dele mesmo no povo. Deus em nós. A unidade. Este é o único terreno de companheirismo. Não deixe de maneira alguma, não deixe. Quando nós permitimos companheirismo para nossos filhos errados, aquilo ali vai afetá-los. Quando a esposa tem companheirismo errado, vai afetá-la, vai afetar o lar. Quando o marido tem um companheirismo errado, vai afetar. E nunca tente vocês mesmos resolver problemas entre vocês. Eu creio que se Deus colocou um homem como um pastor para tomar conta de uma igreja, de um povo, Deus, como diz o profeta, capacitará esse homem para aquilo. Você não tem que ficar procurando terceiros. E nunca permita seu envolvimento de problemas que vocês têm intimamente com pessoas de sexo oposto. Nunca. Apenas quando você tem que trazer aquilo à clara e, se possível, o casal vir e conversar com o pastor. Porque isto causará comprometentes, gente que estarão compromissadas com o mesmo problema. E elas não têm ministério para aquilo. E se não tem ministério para resolver certos problemas, o melhor que faz é não ouvi-los. Você não nasceu para isso. Se você nascesse para resolver problemas, seria um pastor. Na igreja você seria um pastor. Mas se você não nasceu para isso, não é um pastor, você tem que ficar quieto. Encaminhe as pessoas problemáticas ao lugar onde pode haver uma solução. Encaminhe para lá. Amém? Então, aqui está. Este é o único terreno de companheirismo. E a única forma pela qual você pode obter estes terrenos é através de uma união. Se unir com Ele, com Cristo, para sempre. Exatamente quando você se une com o seu esposo, a mulher se une com o seu esposo, é um voto até a morte. Agora, então, quando você se une com Deus, é a mesma coisa, que a igreja unida com Cristo é até que a morte nos separa. Então, se você nunca pecou ou fez qualquer coisa errada, você está eternamente unido com Deus. Quando você une com Ele,
E somente a morte pode te afastar de Deus. E que morte agora? E não a morte física, mas o pecado da morte. O pecado é morte. E aquilo te separa de Deus. Então estar unido com Ele, no Espírito do seu poder, é vida eterna. Você está eternamente unido com Deus. Oh, eu quero chegar nisto aqui a pouco. Unidos eternamente com Deus eterno, perfeitamente em harmonia com Ele, perfeitamente unidos, juntos, uma igreja que todos, ambos, Deus e sua igreja, são unidos, juntos. Qualquer coisa que tenta nos separar, devemos fugir disso. Qualquer contato que tenta separar a família, devemos separar desse contato. Qualquer coisa que te leva a separar da sua esposa, separa desta pessoa ou desta coisa que quer separar você da sua esposa. Qualquer coisa que leva a você separar do seu marido, ter suas lutas, larga aquela coisa de lado. Você depende de estar unida com seu marido. A igreja depende de estar unida com Cristo através da palavra. O povo está em desunião com Deus. Tem palavras hoje que Deus está falando, Ele é o marido, Ele é o cabeça da igreja, e é Deus dizendo, olha, eu já mandei o Elias para restaurar todas as coisas, este é meu profeta. As pessoas diziam, não creio. Elas estão em desobediência com a palavra, elas não têm unidade com Deus, irmãos. O povo hoje só pode estar unido com Deus quando une com o que Deus está fazendo. Há uma unidade de marido, mulher, filhos, é porque une tudo em torno de um lar, de uma família, de construção de uma casa, de compra de um terreno, de compra de um carro. A família inteira une para aquilo. É bom. A igreja une ao cumprimento da palavra, cada irmão, cada irmã, que é do corpo de Cristo. Você pode ver que aqueles que não são da sua família, não têm o mesmo interesse da sua família. Você tem uma família, que você então fundamenta aquela família, quer dizer, põe um fundamento, nós vamos fazer isso, isso e isso aqui para o nosso bem-estar. Esta família, essa esposa, esses filhos, estarão acompanhando aquele juízo, aquela mentalidade paternal, para que possa cumprir com aquilo. Isto é maravilhoso, mas quando a igreja, ela descrê também da palavra, descrê do que está acontecendo, porque o povo não descrê de Jesus. Se vocês verem, o diabo nunca chegou a falar para Eva que não existia Deus. Ele sabia, como é que eu vou falar que não existe Deus? Deus me criou, Deus criou esse homem, tirou a mulher dele. Ele sabia, mas ele só colocou uma dúvida, não é assim. Foi a dúvida que ele colocou. Satanás vem desse jeito. E ele veio, tentou a Cristo e colocando dúvida, se tu és o Filho de Deus. Jesus não obedeceu ele, porque ele não precisava, se tu és, ele sabia, eu sou o que falo convosco, eu sou. Ele foi claro naquilo, ele tinha revelação do que ele era, para que ele veio, o que ele estava fazendo, qual o seu ministério. E o diabo dizendo, se tu és Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Mas era melhor escutar a Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, do que escutar Satanás dizendo, se tu és. A mensagem do diabo é sempre se tu és, mas a mensagem de Deus, ela é concreta, tu és. Mas o diabo veio, se tu és, colocando dúvida no próprio pai de família. Mas Jesus venceu a Satanás. De Satanás está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí você firma o lar, você firma a sua comunhão com Deus, você firma a sua casa. Eu tenho que terminar. Está por 10 minutinhos, né? Agora eu tenho que terminar. Parágrafo 20. Eu estou lendo hoje só no início da mensagem unidade. Essa mensagem, se nós pregarmos ela inteirinha, é uma beleza, é uma bênção. Agora, não vê você o grande quadro? Nós, em carne, somos diferentes.
Nós em carne somos diferentes. Nós somos como um subproduto, um ser criado. Mas ele estava explicando isso aqui do Adão e Eva, não vou poder pular. E se você observar, parágrafo 19, como Eva estava unida com Adão, ela se tornou parte dele. Deus, você observa em Gênesis 1:27, ele criou o homem masculino e feminino. Ele os criou. Agora, o homem era ambos, masculino e feminino. Quando isto veio a ser no espírito, masculino e feminino. Então, Deus tomou do seu lado uma costela. Você observou? A parte do corpo a qual era um subproduto, mas não o espírito. Ele tomou a parte do corpo, que era o subproduto. A parte do corpo da mulher era um subproduto. Depois que a criação terminou, Deus tirou do lado de Adão uma costela e fez a mulher. Mas não o espírito. O espírito era parte de Adão, pois ele era ambos, homem e mulher. Espiritualmente falando, ambos masculino e feminino. Agora, não vê você o grande quadro? Nós, em carne, somos diferentes. Nós somos como um subproduto, um ser criado através de um santo matrimônio. Mas no espírito, somos filhos e filhas. Não algum outro espírito, mas o espírito do Deus vivo. Amém? Você nota? É o espírito que estava em Adão, que ele tirou e pôs na Eva. Não era outro espírito à parte. Aquele espírito já estava no Adão, ele tirou e pôs na Eva. E esse é o mesmo que Deus faz com a igreja. Deus pega do seu espírito e põe na igreja. A igreja, ela é um subproduto, é o corpo, é a carne apenas. Mas quando vem o Espírito Santo, é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. É um só. É o Espírito para colocar naquele corpo. Amém? Estão me acompanhando? Acompanhando esse ensinamento do profeta, muito bom. Não algum outro Espírito, mas o Espírito do Deus vivo. Somos sua semelhança. Você sabe o que é isto? Esse Espírito que estava em Adão, que era o feminino, e colocou em Eva, aquilo fez Eva aproximar de Adão, porque ela era parte dele, na costela, ela era um subproduto, mas ela tinha o espírito de Adão nela, porque saiu do Adão aquele espírito. Deus fez isso no Calvário para com a igreja, porque a igreja é o feminino. Você sabe que Deus está mostrado na Bíblia como masculino. A palavra foi feito carne. Quando a palavra fez carne, fez homem, não fez mulher. Quando a palavra foi feito carne, foi feito um homem. Ele é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então agora Deus pega deste mesmo Espírito de Cristo no Calvário, tira dele e coloca na igreja que veio depois dele, que foi tirada dele. Essa igreja foi tirada dele no Calvário, mas nesse Espírito nós já existimos em Deus antes da fundação do mundo. Entendeu? Mas no físico, o pó, o subproduto, aquilo ali veio depois do Calvário para cá. Você vai ver o subproduto, o pó, do que você foi feito. Mas interiormente, não, interiormente você tem o Espírito de Deus, e é de antes da fundação do mundo, é aquele Espírito de Deus. Ele diz, essa parte Deus tem, gente, como o homem tem, aquela parte do amor, aquela parte dócil. Eu não poderia expressar tudo agora, me falta, me vem de última hora. Mas aquela parte amável, dócil, que é uma mulher, estava em Adão. Deus disse, sai daqui e fica nesse corpo aqui agora. Aquela parte. O que ficou para o Adão é ser um homem rude, é manifestar como homem, não ser ruim. Rude não é ruim, ele apenas manifesta de uma forma mais grosseira. Ele não é delicado como a mulher. A parte delicada está na mulher, a parte delicada está na igreja.
E a parte delicada está na igreja. Aquele Deus que é o El Shaddai, que tem seios, aquele que tem seios, agora está na igreja. Ele tinha que fazer isso no Calvário. Ele tinha que dar-nos isto no Calvário. Então ele deu do seu Espírito. Agora, o que é esta igreja? Esta igreja não é rude. Esta igreja tem que ser amável, dócil. Era como Noemi e Elimeleque, que formavam uma família, diz o profeta, de adoração agradável. Elimeleque, acho que é adoração, e Noemi, agradável. Então formava uma família, era uma adoração agradável, aquela família. Adoração agradável é o que tem que ser o marido e a mulher. Ela tem que ser agradável, ele uma adoração de marido. Aí forma uma família, porque você forma uma família de Deus, assim, a igreja é agradável, e Deus é para ser adorado. Você vê? Forma-se uma adoração agradável, Deus e a família, Deus e a igreja, forma-se uma adoração agradável. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de poder ver todas estas coisas. Como seu profeta disse, somos sua semelhança, sua unidade, a imagem perfeita do Deus vivo, porque nos tornamos filhos e filhas, não separados, mas o mesmo Espírito, o mesmo Deus, a mesma pessoa, unidos em um matrimônio para a eternidade. Estamos com Deus. E ele diz, veio como Deus planejou isto, que não deveríamos ser diferentes, mas ele, não algum outro ser, ou alguma outra tribo, mas uma verdadeira união, e fruto do Todo-Poderoso, feita por uma santa união. Agora o corpo vem do Pai e da Mãe, mas o Espírito vem de Deus, Deus te separando, como Adão foi separado. Obrigado por isto, Senhor. No dia de Pentecostes, nós encontramos o Espírito Santo, a coluna de fogo, se repartindo e vindo sobre cada membro daquela igreja, Deus se ajuntando. Então, como aquele grupo de pessoas juntas, o que aquilo faz? Traz de volta o unificado corpo do Senhor Jesus, se ajuntando, unidos em um matrimônio celestial, ao Deus eterno, parte dele, parte de Deus. Na carne, eu sou parte do meu Pai, você é parte do seu Pai, você se torna parte do seu pai e sua mãe, mas no Espírito nós nos unimos com Deus, somos parte de Deus. Esta é a razão pela qual o Espírito não pode morrer. Aquele que crê em mim tem vida eterna, e na imagem que ele está aqui na terra, e em sua semelhança, eu o levantarei no último dia. Não um ser, um espírito, pois teremos um corpo como o glorioso corpo de Deus, o corpo glorificado do Senhor Jesus, levantado naquela imagem. Ajuda-nos, Pai, a carregar em nosso corpo a imagem do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Amém, Senhor. Amém. Para meu lar, ó bom mestre, quero-te vivo e real, água da vida constante, do céu o pão sem igual. Fica comigo, bom mestre, para me fortalecer. Sempre contigo é mais fácil nas grandes lutas vencer. Meus pensamentos te exaltem quando eu a sós descansar. Nunca meus lábios, ó Cristo, venham a ti desonrar.
deveriam todos receber a mensagem do Elias. Uma mensagem como esta é ensinamento de Deus para nós. Minha família querida, quero ao Jesus te ofertar, para que sempre vivamos como feliz doce lar. Fica comigo, bom mestre, para me fortalecer. Sempre contigo é mais fácil nas grandes lutas vencer. Como do Egito Deus chamou seu filho, Ele chamou a mim e a você também do Egito denominacional, para nos dar uma palavra como esta e fazer de nós sua família. Deus os abençoe. O que está nos ouvindo também lá em Batatais, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista, por toda parte aí. Deus abençoe a todos vocês. Um bom dia. A imagem de Deus se nos fez por amar, para a glória divina ao mundo mostrar. Agora, às 11 horas, vai começar um programa que nós tomamos o horário dos irmãos da Casa de Oração na sexta-feira à noite e prometemos, então, repor este horário agora das 11 ao meio-dia. E depois do meio-dia, a 1h também, prossegue Casa de Oração com o irmão Nivaldo e os demais. E a 1h tem os programas de 14 minutos que são doados para várias igrejas. Aqueles que já comunicaram, os seus horários estão da 1h até as 2h. Das 2h em diante, continua nosso horário de transmissão para todo o povo de Deus. Deus abençoe. E da glória dos céus, Ele ao mundo desceu, pra de novo nos legar a imagem de Deus. Irmão Dori, a hora que quiser cortar, pode cortar para você fazer o encerramento daí.